Pessoal, Emerson Rodrigues, psicanalista, seja bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, um grande tabu para a sociedade. A morte, tá? Vou falar sobre a morte. Curta, compartilhe, passe para mais pessoas para que a gente tenha uma nova visão sobre a morte. Eu tenho certeza que esse vídeo vai fazer muito sentido para você. Então assista até o final, que você vai ver como você vai ter uma nova percepção sobre a morte. O que acontece? A morte na minha vida, eu convivi com ela assim que foi uma parte emocional muito poderosa para mim, foi 2 vezes. A primeira vez, eu tinha 3 aninhos de idade, quando o meu pai faleceu. Não sei se vocês sabem disso, mas quando a pessoa se cria sem pai, tudo que você for fazer, você tem que dobrar a tua energia. Então não é fácil. Sempre que tinha Dia dos Pais, eu sofria na escola todo ano. Enfim, eu senti muita saudade do meu pai. A segunda vez que eu encarei a morte, foi em 2014, então eu já era adolescente e foi a minha mãe que faleceu, Gente, quando eu cheguei no velório, tem toda aquela questão até o corpo chegar, os familiares, estava todo mundo na mortuária esperando o corpo chegar. E o que acontecia? Eu pensei, gente, poxa vida, eu nunca vi a morte de perto. Eu tinha certeza absoluta que a hora que eu entrasse ali para dentro, eu ia chegar perto do corpo da minha mãe e eu ia desmaiar. Então eu fiquei uma boa parte do tempo lá fora, observando as pessoas, todo mundo chorando, todo mundo gritando, e eu com aquela dor psicológica enorme, porque quando falece alguém, você pode perceber que abre um vazio dentro da gente. A morte é uma mudança drástica, então aquele vazio estava me corroendo e eu pensei, eu tenho certeza que eu vou desmaiar a hora que eu chegar perto do corpo. Gente, mas uma coisa incrível aconteceu. Quando eu tomei coragem que eu pude entrar para dentro do velório, que eu toco no corpo da minha mãe, é como você tocar numa madeira, você percebe que a vida não tá mais ali. Naquele momento, por incrível que pareça, gente, eu senti que uma força maior me segurou. Eu senti uma sensação de paz. Naquele momento eu consegui racionalizar assim, eu não desmaiei. As minhas lágrimas secaram, as pessoas que estavam ali em volta perceberam isso, e eu pensei assim, ó, aqui eu só tenho 2 opções. Aceitar ou sofrer. Só 2 opções. Ou eu aceito agora essa situação que está acontecendo aqui com a minha mãe, ou eu vou sofrer. E daí o que eu percebi, gente? Presta bem atenção para você que perdeu um ente querido, que isso é muito forte. Se você realmente ama essa pessoa, é só você se colocar no lugar dela. Quando eu me coloquei no lugar da minha mãe, eu pensei assim, ó, será que a minha mãe, no meu lugar, gostaria de me ver sofrendo? Aí o que eu descobri, gente? Essa é a verdadeira força do amor. Se você ama a pessoa, você deixa aí. Só que para acontecer isso, você precisa desfazer todo o condicionamento da sociedade, doente psicologicamente. Porque a gente foi criado, tá, numa sociedade, eu principalmente, se você pegar a terminologia religiosa, eu fui criado na Igreja Católica. Então a Igreja Católica ela tem uma grande luta contra a morte. Jesus venceu a morte, nós precisamos vencer, a morte é uma inimiga nossa. Quem que disse, gente? Naquele momento eu tive uma aceitação total da morte. E eu senti uma sensação de paz. Eu disse assim, ó, ou eu sofro, vou ficar aqui, eu sofrer a mesma coisa que eu pegar um chicote e bater nas minhas próprias costas, ou eu aceito a morte da minha mãe. Então se eu amo ela, eu tenho que deixar ir. Eu tenho que deixar ir, porque a gente não tem controle sobre a morte, gente. Então, para essa parte, eu sou muito estoico, muito mesmo. Os estoicos focam nas coisas que você controla. E eu não fiquei me vitimizando mais. A coisa mais incrível é que eu vim para casa, eu aceitei na hora o falecimento da minha mãe, eu me senti bem. E agora tem pessoas que não aceitam, então esse sofrimento vai aumentar muito. E daí o pior, quando você não aceita e você fica reclamando, você vira uma vítima, todo mundo que vem perto de você começa a chorar, e você começa, ai meu Deus, morreu, isso, aquilo. Por que a gente sofre, gente? Pelo apego. A pessoa que sofre é que ela não viveu direito com a outra pessoa, às vezes tem alguma inimizade que aconteceu e você não consegue aceitar, às vezes tem alguma culpa que você carrega que você não consegue aceitar. Porque se você ama, me escuta o que eu vou dizer pra você, fácil não é. Porque a gente tem o convívio do dia a dia, eu não tô dizendo que é fácil, gente, para nascer não é fácil, para morrer não é, nada é fácil na vida, não existe fácil. Mas ou você aceita ou você sofre. Você só tem 2 opções. Então, se você ama, você aceita, você para de se vitimizar, você vai seguir a tua vida. É só você se colocar no lugar do outro.
E o pepino seria, gente, maior da morte se as pessoas que a gente amasse fossem e a gente não. Mas todos nós vamos morrer. O que eu quero dizer para vocês nesse vídeo é que a vida não é contra a morte. O contrário da morte é o nascimento. Tudo que nasce tem que morrer. Não pode existir vida aqui no planeta Terra sem a morte, gente do céu. Faz parte do processo humano. Então a gente precisa sim aceitar. Ah, Emerson, mas tem atrocidades, tem coisas que acontecem, eu sei. Eu sei. Aqui eu estou passando um conhecimento para vocês, a experiência eu sei que é muito mais profunda. Mas quando eu percebi naquele momento que eu poderia aceitar aquilo na hora da morte da minha mãe, eu quero passar para vocês que é possível você aceitar também. E por incrível que pareça, até hoje eu sinto mais saudade do meu pai do que da minha mãe que eu convivi. Porque a minha mãe eu convivi. Nem que fosse eu conviver 1 ano, porque eu não tenho mais muita lembrança do meu pai. Mas me fez mais falta do que minha mãe. Porque eu tinha certeza que eu vivi com ela. Você sofre porque você não quer que a pessoa vá, porque você tá com saudade das experiências que você teve com ela. É a mesma coisa que uma vez eu fui tratar um cara aqui, ele tinha se separado da mulher, a morte é isso, a morte é uma mudança. E a mulher dele abandonou e ele tava sofrendo porque amava ela. Eu disse, daí não é amor, você tá com saudade porque ela fazia sexo com você, fazia tua comidinha, lavava tua cueca, é por isso que você tá com saudade. Mas isso é um apego. Sempre, me escuta o que eu vou falar, olha pra mim, sempre que existir sofrimento na tua vida sobre a morte, é algum tipo de apego que você está passando, não é amor. Porque se você ama essa pessoa que foi, você deixa aí. Essa semana eu ainda atendi uma moça, tá? Ela perdeu um ente querido. E eu estava falando justamente dessa experiência que eu tive com a minha mãe. Então, gente, a gente precisa aceitar. E daí, por que é tão importante a meditação nas nossas vidas? A meditação te traz para você viver o momento presente, a meditação te traz para você aceitar as coisas que você não controla. Só que as pessoas querem ter o controle de tudo. Ah, o porquê que morreu. Ah, isso, aquilo. Daí muitas se auto-enganam. Ah, mas morreu, mas tem um paraíso depois da morte. Tem isso, tem aquilo. Gente, a gente tem que abraçar nossa ignorância e dizer assim, ó, eu não sei o que tem. Eu só sei que o que eu preciso trabalhar hoje, agora, é a aceitação. É a aceitação. Porque tudo passa, gente. Tudo passa. A gente sente na meditação que tem muitas dimensões, mas isso são experiências que você precisa passar. Se você simplesmente repetir que nem um papagaio que eu estou falando aqui, você não tem experiência nenhuma. Você está se auto-enganando. Então, a minha mensagem central aqui é aceitação. Parar de se vitimizar. Parar de entrar no loop hipnótico. Gente, eu tenho assim, ó, eu tenho vídeos aqui no computador da minha mãe, vídeos antigos. Olha, eu assisto esses vídeos uma vez por mês. E eu não sinto dor psicológica nenhuma. Eu sinto assim, ó, obrigado, mãe, por ter vivido comigo. Obrigado, mãe, por ter me dado a vida, ter dado essas experiências pra mim. E tá tudo certo. Agora as pessoas olham uma foto, elas entram no loop hipnótico e choram, e choram, e choram. Gente, aquilo não existe mais. Se você tá passando hoje por um problema psicológico, se você não consegue aceitar, para de se vitimizar, para de falar isso daí pros outros e faça terapia. Vá focar em você. Emerson, eu não consigo aceitar, então a pessoa precisa de terapia, porque o teu cérebro fica lá vivendo no passado, precisa ressignificar. E as pessoas que mais sofreram em velório, gente, é incrível. É os que se sentiam culpados. Ai, mas eu não terminei de fazer isso, eu não terminei de fazer aquilo. Coloca uma coisa na tua cabeça, você nunca vai terminar tudo os teus projetos, isso daí não existe. Então a morte, gente, faz parte da vida. E se lembra disso, a vida não é contra a morte, você não precisa lutar contra a morte. Você precisa aceitar a morte. Aceite ou sofra. Não temos controle sobre ela. E outra coisa, eu vou jogar no ar aqui, vocês que pensem por si mesmos. Quem que disse que a morte é o fim? Quem que disse que acaba? Você pegar o tabaco aqui, ó. Tô usando o cachimbo aqui, tabaco. Queimei ele. Podia dizer, esse tabaco aqui acabou. Quem que disse, ó? Transformou em cinza. A morte é um processo de transformação profunda, tá? De transformação. O que tem depois, eu não vou colocar em contexto aqui porque vai virar uma crença, tá? O que eu posso dizer para vocês é uma transformação. Nada morre, tudo se transforma. Eu já tive períodos de insights, tá? Vou passar para vocês um pouquinho da minha experiência. Não vão querer repetir isso. Ah, porque o Emerson falou, eu sei que... Não, você está se auto-enganando. Eu sei que não existe morte, tá? Você está se auto-enganando. Uma vez que eu fui no túmulo da minha mãe, eu disse assim, mãe, dá um sinal que a morte não é o fim.
Gente, eu me arrepiei todo. E eu entendo de hipnose, tá? Eu sou especialista, tá? Em hipnose clínica. E daí eu disse pra minha mãe dar um sinal. Eu fui no supermercado, fiz compras, voltei pra casa. Isso daí é em outra cidade que a minha mãe tá enterrada. E daí o que aconteceu, gente? Quando eu vim pra casa, naquela época vinha as garrafinhas da Coca-Cola com o nome da pessoa. E a gente fez compras e tinha uma garrafinha pequenininha, tava escrito o nome dela, Nina. Naquele momento eu me arrepiei, eu disse, caramba. Outra vez, uma vez, meu filho era pequenininho, eu tava dando banho nele, e ele caiu, bateu a cabecinha, eu peguei ele assim, abracei ele, mas não foi nada, não foi nada. Naquele momento que eu abracei meu filho, eu senti minha mãe. Tem coisas que dá pra sentir, mas o intelecto não lê, tem coisas que dá pra sentir, mas o pensamento não consegue raciocinar. Eu entreguei o meu piazinho, pega ele aqui, não foi nada, não foi nada, não foi nada, eu chorei sozinho no banheiro, porque me arrepiou tudo. A minha mãe, uma semana antes de morrer, veja que interessante, a minha mãe não era espírita, a minha mãe, ela não seguia doutrina, ela foi criada no catolicismo, mas ela não acreditava quase em nada, tá? Minha mãe era muito cética. Uma semana antes do meu pai falecer, ela falou para os meus irmãos que ela via o pai caminhando na calçada, que ela escutava barulho na parede. E uma semana antes ela se foi. E uma semana depois que ela teve essa experiência, ela morreu. Então, gente, tem coisas que a gente não explica. Coloca uma coisa na tua cabeça. Acabar não acaba. Eu não acredito em acabar. Então, ponto final. Não existe. Você pegar o gelo, outro exemplo. Pega a água, coloca na geladeira, ela se transforma em gelo. Pega a água, coloca numa chaleira, ela se transforma em vapor. Você pode dizer morreu. Nada morre, gente, tudo se transforma. Então, se você ama realmente o teu ente querido, aceite. É só você se colocar no lugar dele. Dói aceitar? Dói. É fácil? Não estou dizendo nada é fácil. Mas, gente, a gente precisa ter uma nova perspectiva da morte. Jesus Cristo venceu a morte aceitando a morte. Tá? Então, aceite as coisas que você não controla, aceite. O porquê, o que acontece, a gente vê depois quando a gente morrer também, tá bom? Não perde tempo com isso também. Espero ter clareado a mente de vocês, tá? Sobre a morte. Passem para mais pessoas, para que, às vezes, ela tá passando por um processo difícil, tá? E lembra de uma coisa? Morte significa mudança. Aquele vazio que abre dentro de você. Você tá num relacionamento, acabou aquele relacionamento, abre o mesmo vazio, pode ver, abre um vazio. Você tá numa casa, você muda de casa, vai morar em um apartamento, em outro lugar, abre o vazio. Então, morte é mudança. Aceite, tenha fé, sinta mais, tá? Sinta. Eu, desde pequeno também, eu sentia o meu pai comigo, uma presença, vai por esse lado, vai por aquele. Eu sentia, poxa vida, parece que meu pai tá aí. Então, a gente sente, gente, tá? Não é o fim. Só que você precisa estar sensível, por importante meditação, coloca a meditação em primeiro lugar na tua vida, tá? Primeiro lugar na vida das pessoas precisa ser meditação. Porque quem olha para dentro acorda. Quem olha para dentro começa a descobrir o porquê dos apegos, tá? E você começa a descobrir realmente o lado espiritual, tá bom? Espero que esse vídeo faça sentido para vocês, não quero prolongar muito aqui. E que realmente aqueça o coração daqueles que perderam um ente querido.